As pessoas têm perguntado bastante a respeito de como definir se um determinado personagem de fato é autor ou não de um livro. Como o caso do Pentateuco, por exemplo, o livro de Isaías, enfim. Bom, primeiro você tem que entender qual a fonte que você vai usar para trazer a definição do autor. Nós temos, em linhas diretas, em grosso modo, pelo menos duas fontes. A fonte tradicional e a fonte científica. O que seria isso? A fonte tradicional é aquilo que a tradição religiosa atribui. Por exemplo, a tradição religiosa, tanto judaica quanto cristã, atribui a autoria do Pentateuco a Moisés. Porém, do século XVII em diante, começou-se a fazer pesquisas científicas a respeito dos livros. E então, a ciência, com base em análises críticas, vão começar a definir o autor. E aí vai depender de qual fonte você está partindo. Se é da fonte científica ou se é da fonte tradicional. Então a tradição, ela define com base naquilo que vem sendo herdado. A tradição, ela tem como base a fonte oral. Aquilo que é reproduzido oralmente de pai para filho, de geração em geração. Então tanto a tradição cristã quanto a tradição judaica, por exemplo, no caso do Pentateuco, atribui a autoria a Moisés. Porém, cientificamente falando, os pesquisadores, principalmente os teólogos alemãos do século XVII, século XVIII, vão trabalhar muito a questão, principalmente aí do Pentateuco, que está sendo usado como exemplo, e eles vão avaliar os gêneros, eles vão fazer a avaliação aí da língua, como que eu posso dizer, as figuras, né, de linguagem que são usados ali, a questão lendária, a questão mitológica, e outros fatos, né, que aparecem no livro. Então eles vão fazer uma avaliação científica, criteriosa, crítica mesmo do livro. Então eles vão começar a definir a autoria a partir dessas análises, né? Então eu não vou entrar aqui no mérito diretamente do Pentateuco, a questão eloísta, javista, deuteromista, sacerdotal. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero só dizer que a autoria, ela pode ser definida pela análise científica ou ela pode ser definida pela tradição religiosa, né? Então, como definir? Vai depender da fonte que você vai partir, né? Se você vai partir de uma fonte tradicionalista, né? Então você vai estudar a ortodoxia cristã, a ortodoxia judaica, e aí você vai encontrar ali as bases para aquilo que é defendido, o autor a quem foi atribuído o livro. Agora, se você vai usar a fonte científica, crítica, aí já é uma outra questão. Você vai ter que mergulhar aí, principalmente nos teólogos do século XVII, XVIII, os teólogos alemãos principalmente, e você vai ter então os materiais que trazem ali as análises textuais, as análises linguísticas, as análises das figuras de linguagem, dos métodos usados, da formação do texto, e aí você vai ter um ponto de vista mais científico, mais racionalista do que aquilo que é seguido pela tradição religiosa, ok? Então, em bases iniciais aí, para você definir a autoria de um livro, você primeiro tem que decidir se você vai usar um método mais científico, mais racionalista, ou se você vai partir do pressuposto mais tradicionalista religioso, ok? Espero com isso ter esclarecido. Que Deus abençoe.